Eu quero congratulá-los respeitosamente na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você sabe por que eu gravei esses vídeos? Os textos da Sagrada Escritura está sendo violado, machucado, massacrado. A integridade da Bíblia divina está sendo ferida. Isso já vem ocorrendo muitos anos em nosso meio. A Bíblia jurídica, ela interage com a Bíblia divina. Elas se mantêm dentro de uma comunhão, dentro de uma conexão, dentro de um diálogo pacífico e harmonioso. Uma correspondendo com a outra. A Lei 9.278, sancionada pelo presidente FHC, juntamente com o Congresso, e ali o Conselho Nacional de Justiça, juntamente com alguns membros do STF, tem apoiado essa resolução, passando por cima de um decreto presidencial. Ali na Lei 10.406 e no seu artigo 1723, foi violado o Código Civil. Alguns homens não têm limite em suas ações inconstitucional. Eu ouço com os meus pavilhão auditivo alguém falar dessa natureza. Foi dado entrevista. Um dos membros do STF falou bem claro: eu não violei a imunidade parlamentar, conforme as suas palavras, citando o artigo 324. Só que o companheiro esqueceu de falar, especificando a lei. E ali ele inteirou muito bem a respeito de prisão preventiva, prisão em flagrante, enfim. Só que a prisão em flagrante está ali, previsto na Lei 3.689 e no seu artigo 301. Agora, aquele artigo com desrespeito à sua fala, ele esqueceu de tratar dos crimes hediondos, quando ele entrou com uma fala dizendo que era inafiançável. Os companheiros sabem os crimes que são inafiançáveis dentro da esfera jurídica, dentro das suas classificações, conforme ali na Lei 2.848, no Código Penal, no seu artigo 157, 158 e 159.
E quando a minha pessoa começou a discorrer o artigo do Código do Processo Penal, seu artigo 323, 324, que o companheiro falou, até o 350, está falando bem claro, com ou sem fianças, e trazendo ali as suas características jurídicas, mas quando uma fala embasado, endossando, dizendo é inafiançável, quando a gente observa bem ali, a gente percebe os crimes que são inafiançáveis, que são crimes hediondos, conforme a Lei 8.072. Mas o companheiro terminou esquecendo. Agora, aquele sujeito abusou, aquele sujeito, que eu estou me referindo agora a outro indivíduo, abusou das suas prerrogativas, trazendo palavras infeliz e inaceitável, com sua visão com relação à ditadura, desrespeitando os colegas da sua própria casa. Ali ocorreu quebra de decoro parlamentar. Porque, de fato, aquele indivíduo contrariou a sua própria pessoa, porque ele foi eleito por meio de um processo democrático e não por meio de uma ditadura. Ele errou gravemente, indo de encontro ao conselho de ética daquela casa. Só que o STF e alguns membros violaram o artigo 53 da nossa Constituição Federal e eles não esperaram o artigo 55 no seu inciso 1º, 2º, 4º, 5º e 6º da nossa Constituição Federal, o artigo 55, por falta de decoro. Quem deveria punir aquele comportamento e aquele tipo de fala era a casa. Mas os membros do STF agiram e deram uma sentença abusiva de 8 anos e 9 meses. E eles passaram por cima do artigo 55 da nossa Constituição Federal, não respeitando o processo democrático daquela casa. Não confundam a exegese com a exegese. Eu quero falar-lhe a respeito do que é exegese e exegese. A exegese, o leitor faz aquela leitura e agora começa a interpretar de acordo com o seu pensamento e com o seu ponto de vista, trazendo para o lado pessoal. De acordo com o meu entendimento, tem que ser assim, assim e assim, trazendo embaraço,
trazendo confusão e interpretações equivocadas. Mas a exegese é aquela que você compreende a fala do autor e interpreta de acordo com a fala daquele autor, sem querer colocar as suas ideias. É o que está ocorrendo na esfera jurídica do nosso país. Alguém trazendo para o lado pessoal e ferindo os princípios constitucional. E ali, meu amigo, aquele cidadão sofreu essas consequências. Mas alguém se sensibilizou porque houve excesso. E ali entrou com o indulto e a graça, por causa daquela sentença abusiva. Foi caracterizado abuso de poder judicial. Ali no decreto de lei 2.838, no seu artigo 84 e no seu inciso 12. Este cidadão foi indultado. E alguém, aqui uma parte, muito bem, a outra parte, abuso em cima de abuso. Abusando da toga. Com relação a indulto, me faz lembrar que a Bíblia jurídica dialoga perfeitamente com a Bíblia divina. Ali em Mateus, capítulo de número 27, versículos de número 15 em diante, ali no dia 20 do mês de Abibe, vou transliterar para o calendário gregoriano, no dia 20 de março, ali no século I, quem foi indultado? Barrabás. E quem foi sentenciado? O santo, o inocente, que foi a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa coisa de indulto é desde o século I. Isso é dentro das Sagradas Escrituras. Agora, um dos grandes juristas do nosso país falou com muita propriedade constitucional, dirigindo a sua fala para o STF. E aquele homem falava com a alma aberta de um grande jurista, dentro de uma autenticidade tremenda. Seu espírito se movendo dentro da Constituição Federal. E ele falou bem claro, e foi bem categórico e bem objetivo na sua fala, ao dizer dessa forma: volte para os lugares de vocês. Vocês têm que voltar ao que vocês eram lá atrás. Este grande homem falou dessa forma. Eu discorrendo
a Bíblia jurídica, lendo a carta-mãe, percorrendo a carta brasileira, ali na Carta Magna, eu esbarrei no artigo 102 da nossa Constituição Federal. Eu entendi perfeitamente o que este grande homem, juridicamente falando, quis transmitir. Os guardiões deixaram e se desviaram do seu papel de guardião. Muitas vezes apoiando resoluções que não correspondem com os princípios constitucional, principalmente aquela do Conselho Nacional de Justiça. E eu entendi perfeitamente. Que Deus abençoe a todos de uma maneira maravilhosa, em nome de Jesus Cristo. Amém.